Eu tô lendo Cada Dia Que Eu Te Amei e essa é a parte 2 do meu diário de leitura e dessa vez vamos do capítulo 1 até o capítulo 5. No vídeo passado eu falei sobre o prólogo que se passava 2 anos antes e agora nós vamos de volta para o presente. A gente já começa o capítulo com a Lola se escondendo no banheiro de qualquer contato humano dentro da universidade, até que ela sai e logo na saída ela encontra a Louise, que é a melhor amiga dela, e a gente conhece um pouco ali, né, dessa melhor amiga da Lola, que é o total oposto dela, pelo que eu entendi ali. Me parece que a Lola, ela é aquela garota introvertida que faria de tudo pra se camuflar na parede se pudesse, enquanto que a Louise já é aquela garota mais extrovertida que adotou uma introvertida como amiga. E em uma conversa ali das duas, com a Louise tentando convencer a Lola, né, de que ela deveria viver a vida, ela deveria dar uma chance, né, pras novas experiências da juventude, ser inconsequente e tudo mais, aproveitar enquanto ela ainda pode botar a culpa da inconsequência na juventude. A gente descobre que a Lola, ela já tem uma quedinha pelo Wes desde a época daquela festa 2 anos antes. E assim, eu sabia que eles iam ser um par romântico? Sim, eu sabia porque tava na sinopse. Eu esperava que fosse ser algo do tipo amor à primeira vista? Definitivamente não. Mas continuando, a Lola, ela se recusa terminantemente a falar com o Wes, porque uma coisa que eu acho que eu não tinha comentado é que naquela festa eles se esbarram, ela derruba a bebida nele, ela fica super constrangida, ela pede desculpa e não sei o que. Só que daí ela sai correndo. Então, eu entendo ela não querer reviver essa situação, mas ela tá se esforçando demais pra evitar alguém que é do mesmo grupo de amigos dela, porque ela tá evitando esse cara há 2 anos. É esforço demais, gente. E a gente descobre que no meio disso tudo, o Wes chama a Lola pra sair, só que não é um encontro exatamente. Ele pede ajuda ali da Lola pra descobrir como conquistar uma garota que é exatamente igual a ela. Gente, assim, a Louise percebeu, eu percebi, você percebeu. Claramente a garota era a própria Lola, mas ela parece não conseguir perceber isso. Porque assim, claramente ele tava pedindo ajuda da Lola pra conquistar a Lola. Tudo bem que eu acho que ele não deve ter pensado muito bem nessa ideia antes de soltar ela assim. Mas enfim, uma garota tímida, que gosta de arte, que gosta de pintura, que não sei o que. Claramente era a Lola. Enfim, a Lola, a Louise e a Olivia, elas vão ali pra assistir aquele negócio do desfile do Garoto Fantasia. A Olivia, ela é namorada do Nathan, que é irmão da Louise. A Louise, ela tem ali um negocinho pelo Jake, mas eles não estão em um relacionamento realmente. Tô soltando muitos nomes aqui, provavelmente vou esquecer deles no futuro, mas enfim. Pra você que não está situada na situação, o Garoto Fantasia é tipo um leilão que eles fazem, onde eles leiloam um date com um dos garotos do time de basquete, e o dinheiro que eles arrecadam serve pra financiar ali o time de basquete. E no vídeo passado que eu tinha falado do artigo escrito lá, foi a Olivia que escreveu, porque ela faz parte da equipe de jornalismo ali da faculdade. Só que daí, cara, a garota tá ali se mordendo de ciúmes porque o Nathan, o namorado dela, também está nesse desfile, porque ele também faz parte do time de basquete. Ou seja, sem perdão nem pros casados, entendeu? Mentira, eles não são casados, é só namorados. Vocês entenderam, era uma piada, né? E como a Olivia não tá em um lugar muito bom ali pra estar cobrindo o evento como uma jornalista, quem se encarregou de fazer essa parte foi o Jake, que é o interesse romântico da Louise. Acho que suposto interesse romântico, não sei. Enfim, vou descobrir depois. Porque assim, se a Olivia fosse filmar esse desfile e cobrir ali o desfile, eu acho que a coitada ia entrar em combustão, honestamente. Ela parecia bastante nervosa. Enfim, enquanto elas estão lá, né, a Olivia pergunta pra Lola se ela vai dar um lance em algum garoto. E eu preciso dizer que eu acho esse negócio de leiloar pessoas um pouco bizarro. E eu vou tratar isso como se fosse uma grande piada, só pra garantir que eu consigo passar por essa parte do livro tranquilamente. Eu acho um plot interessante, sim, definitivamente. Mas parece um negócio meio engraçado, assim, sabe? Meio muito fora da bolha. Mas continuando, a Lola, ela fala que não vai dar um lance em ninguém. E aqui, só pra dar um contexto, a Lola, ela é uma pessoa pobre, lascada, gente como a gente, sabe? E é um negócio que eu não tinha falado no capítulo passado, porque eu não achei que seria tão importante, mas todos os amigos dela têm dinheiro, ou são ali um classe média, pelo menos um classe média alta, sabe? E ela é, tipo, super pobre, lascada, não tem dinheiro nem pra pagar o aluguel. E daí a Lola não vai dar lance em ninguém, mas é claro que ela fica toda de ciúminho ali quando ela vê, né, as pessoas já querendo dar o lance no homem dela, porque ela fala, meu Deus, quem será que vai comprar o Wes? Sim, é assim que eles soltam, né? Nem comprar
o date, é comprar a pessoa. Torna um pouco mais complicada a situação. Nisso, a Louise já manda então você vai deixar qualquer uma dessas garotas levantar o dinheiro e levar pra casa o moreno tatuado e misterioso que você sonha chamar de seu? E eu preciso dizer que eu adorei a ousadia dessa garota. A Louise tá ganhando meu coração, porque eu adoro gente que dá um chacoalhão nos amigos quando eles precisam de um chacoalhão. Inclusive, Louise continua, dá mais uns 10, porque esse só não foi suficiente. Aí acontece lá o desfile, os garotos ficam lá fazendo graça, dançando, existindo, etc. E no meio disso ali, enquanto elas estão assistindo e conversando e não sei o que, a gente descobre uma coisa que parece ser importante, que é que a Lola, aparentemente, ela não é uma pessoa com muita experiência no amor ali, entendeu? Ela só beijou alguém uma vez na vida dela antes disso, e parece importante, é por isso que eu mencionei. Mas ainda não sei o quão importante vai ser, então só vamos continuar. Aí no meio ali do leilão, as amigas da Lola ficam perplexas de que ela vai deixar alguém comprar o homem dela. E eu preciso dizer que eu entendo um pouco a Lola nesse caso, tá? Tipo assim, beleza, 2 anos é um tempo um pouco grande demais. Mas de novo, eu e meu namorado fomos amigos por 3 anos antes da gente começar a namorar. Então talvez seja um tempo ok. Como eu ia dizendo, agora eu vou listar motivos pelos quais eu acho que a Lola tá um pouco na razão nesse caso. Parece bastante estranho você comprar um date com alguém. Ainda mais alguém do mesmo grupo de amigos e alguém que você evita ao máximo conversar com essa pessoa pelos últimos 2 anos. Vamos combinar aqui? O que se passa pela sua cabeça? Pensa no que essa pessoa ia pensar de você. Gente, será que essa garota é maluca? Era o que eu ia pensar se fosse o meu caso. Fora que assim, a Lola, ela percebe claramente que aquele negócio todo do leilão e não sei o que é um negócio meio desconfortável pro Wes, que é um cara super reservado e parece que ele preferia não estar ali. Mas daí vem nossa heroína impulsiva, a Olivia, com seu cartão de crédito Black, que pode comprar tudo, e compra o Wes pra Lola. Mas daí ela percebe também que ela comprou o Wes e, meu Deus, alguém precisa comprar o Nathan, que o Nathan é o namorado da Olivia. E daí eu não entendi muito bem a dinâmica de como esse negócio do leilão funciona, mas eu acho que talvez se você compra o date com uma pessoa, você não pode comprar com a outra. Eu sempre achei que não havia limites para o dinheiro, mas acho que no caso desse leilão, você não pode comprar mais que uma coisa, que não é como os leilões costumam funcionar. Enfim, não vou ficar tagarelando não, vamos continuar. Daí quando a Lola chega lá pra passar o cartão de crédito pra comprar o Wes, ela começa a se sentir muito mal, porque ela fica, nossa, que negócio bizarro, né? Vou comprar um date com alguém. Não parece muito legal. A pessoa não deve estar muito afim. Só que daí, quando ela tá quase desistindo, ela vira as costas pra ir embora, o Wes chega assim e pergunta, nossa, você comprou alguém que não sei o que? E ele fica com aquele negócio assim, meio do ciúme e tal. E daí ela fala, não. Daí a garota entrega ela e fala, ela tava quase passando o cartão aqui, só que daí ela desistiu. E é nesse momento que ela conta pro Wes que ela comprou um date com ele. E, bom, ele parece muito animado com isso. E daí ela vai lá, passa o cartão, não sei o que, e eles vão embora. E assim, nesse momento em que a Lola admite pra ele, né, que ela tinha comprado um date com ele, ela fica toda nervosa, começa a tagarelar lá, tentando explicar as ações dela. Eu achei muito fofinho, tá? As interações entre eles. Eu sei que eu não tô, tipo, me estendendo pra explicar tudo, porque não é a intenção. A intenção é eu citar mais ou menos o que aconteceu pra vocês se situarem na história, não ficarem totalmente perdidos, mas o negócio é mais o que eu achei das coisas e como eu enxerguei as coisas e não totalmente o diálogo palavra por palavra, até porque se vocês quisessem isso, vocês leriam o livro, né? Vocês não iam estar aqui me assistindo. Então a Lola e o Wes saem pro encontro deles, né? E eles vão pra um terraço ali super aconchegante, com uma vista belíssima, e eles começam a conversar e tal. Nisso a Lola pergunta pra ele, né? Nossa, por que você vai nesses eventos se você odeia esses eventos? E daí ele comenta que por mais que ele não goste de multidões, ele gosta dos amigos dele e ele quer estar onde os amigos dele estão, porque é onde as pessoas que importam estão. E eu tô achando os dois bem parecidinhos nessa parte. E eu também me identifico bastante com os dois nessa parte. Então, assim, estou amando o casal. Eles também conversam sobre alguns amigos que eles têm em comum. E, assim, pelo que eu vi até agora no livro, eu fui muito com a cara do Jess, por exemplo. Porque, não sei, cara, gostei da vibe dele. Além disso, a gente também descobre que o Wes, o garoto moreno, misterioso, tatuado, que saiu dos filmes, também dá aula pra crianças. Ou seja, ele é uma caixinha de surpresas. Por essa eu realmente não esperava, de verdade. Então, lembra que eu falei que eles foram pra esse encontro no terraço, aconchegante, belíssimo e não sei o que? Acontece que o dono desse prédio, que tem esse terraço belíssimo, é o próprio Wes. E a gente descobre nesse momento que o Wes, além de ser um moreno misterioso, belíssimo, tatuado, que saiu dos filmes, também é um dono de imóveis, dono de prédios, riquíssimo.
podre de rico. E honestamente, eu não sei se eu estaria pensando em estudar, dar aula pra crianças ou trabalhar ou qualquer coisa assim se eu fosse rica no tanto que o Wes é. Eu jamais pensaria nisso. Eu ia viver a minha vida inteira assistindo filmes, lendo livros e jogando videogames. Aí eles ficam conversando ali, né? E o Wes vai se abrindo sobre a vida dele e tal. E a Lola fica completamente chocada, porque ele não é um cara de muitas palavras, ele não é muito de falar sobre a própria vida. O negócio deixa a menina completamente desconcertada. E ele percebe na cara dela que ela tá um pouco chocada, então ele pergunta por quê. E quando ela fala que é porque ele não costuma falar sobre a própria vida, ele fala que ele tá contando pra ela porque com ela ele se sente confortável, porque ela não é uma fofoqueira e não vai sair contando tudo pra todo mundo. Ela não faz 1 milhão de perguntas sobre as coisas, então ela deixa ele falar as coisas no tempo dele, ele fala o que ele quer, fala o que ele não quer e guarda pra ele. Então ele acha fácil conversar com ela por causa disso. E também outro motivo é que ela não iria dar em cima da irmã dele, porque esse foi um dos tópicos de conversa. Se o Owen soubesse que a sua irmã existe, ele já teria dado em cima dela. E daí ele fala isso como uma piadinha, né? E eu acho que você não vai dar em cima da minha irmã. Eu achei engraçadinho. Achei um humor legal. Assim, dei uma risada sincera quando eu li essa parte. Eles têm uma conversa ali bem legal, eles descobrem várias coisas um sobre o outro, e já dessa conversa, cara, eu já tinha certeza que eles seriam um ótimo casal, porque eles se dão muito bem, sabe? A conversa flui muito bem, eles são parecidos no jeitinho de ser, então eu acho que seria um relacionamento muito saudável. Agora vamos para o capítulo 3 e a gente vai ler o livro da visão do Wes, e eu estava errada no vídeo passado. Tem sim os povos de cada um, tem a visão do Wes e tem a visão da Lola em vários momentos durante o livro, e eu achei isso ótimo, tá? Eu amei de verdade, eu adoro ver romance do ponto de vista dos dois protagonistas, eu acho que acrescenta muito pra história. Só que tem um pequeno detalhe aqui, nas partes do Wes, como ele é jogador de basquete e tal, ele fala muito da questão ali do basquete, dos treinos de basquete, não sei o que. Não vou explicar treino de basquete pra ninguém, porque, primeiro, não compreendo, segundo, não tô afim de explicar, gente, tô assim, eu quero saber tudo o que aconteceu. Falo de novo, vai ler o livro, porque eu não vou explicar. Eu vou focar mais ali nos diálogos entre os personagens, vou focar mais ali na parte do romance, na parte das amizades e tal. Essas coisas assim eu vou deixar meio de lado. E nesse capítulo a gente é apresentado a Madison, que é a ex do Wes, que não larga do pé dele nem com reza braba, ou seja, talvez a Lola enfrente ali problemas nesse possível romance. Uma coisa que o Wes reforça muito nesse capítulo é que ele tá sempre ali tentando passar despercebido e ele não gosta de ser o centro das atenções de jeito nenhum. Se ele pudesse, ele se camuflava na parede, igual a Lola também se camuflaria na parede se ela pudesse. Mas eu acho que essa parte aí a gente já tinha entendido dos capítulos anteriores. Assim, por sinal, gostaria de já avisar uma coisa. Teremos bastante problema de eu falar algo de novo que eu achei que eu não tinha falado, mas eu tinha falado, ou de eu não falar algo que eu achei que eu tinha falado, mas eu não tinha falado, porque a minha memória é de um peixinho dourado e é capaz de eu esquecer as coisas muito rápido e começar bagunçar tudo. Então, se eu deixar alguma coisa passar, sinto muito. Continuando. Logo que o Wes encontra ali os amigos dele, né, da faculdade, o Nathan já puxa o assunto, querendo saber o que aconteceu no date dele e tal. E assim, claramente o Nathan é dos meus, adora uma fofoca, também adoro uma fofoca. E em um tópico já não muito relacionado, a gente descobre um apelidinho que eu achei muito engraçado que eles usam pro Jess e pro Owens, que é o Bob Esponja e o Patrick Estrela. E eu precisava comentar isso porque eu achei muito engraçado. Mas voltando ali pro Wes, a gente percebe durante os diálogos desse capítulo que ele passou de ter uma quedinha pela protagonista e daqui a pouco ele já vai estar ali planejando o casamento deles e o futuro deles no estilo eu, você, 2 filhos e um cachorro. E provavelmente é apenas o meu cérebro de fã de Acotar me fazendo sempre pensar nesse livro, mas de novo eu preciso dizer que eu consegui ver uma relação entre a Fairy e a Lola, que as duas gostam de pintura e não sei o que, e isso me fez gostar ainda mais da Lola. Enfim, o Wes tá lá no treino de basquete, né, e parece que geral tá super interessado no encontro dele com a Lola, mas ele é um cara de poucas palavras, então ele não dá muitos detalhes. E quando o Wes tá ali indo embora, né, ele vê a aula de pintura que tá acontecendo do lado de fora da faculdade, e é claro que automaticamente todas as atenções dele vão pra Lola, que tá ali pintando um negocinho totalmente diferente dos colegas dela, mas ele não tem tempo suficiente de falar com ela porque os pensamentos dele são automaticamente interrompidos por uma ligação da irmã dele, a Hannah. Acontece que assim como o Wes é herdeiro, dono de prédio,
prédios. A Hannah também é herdeira, mas ela herdou um restaurante e ela tá ali enfrentando problemas nesse restaurante. Por quê? Porque uma garota que nunca cozinhou na vida herdou um restaurante e aparentemente os funcionários não respeitam ela por causa disso. Ela não pode dar ordens na cozinha porque ela nunca cozinhou. Mas às vezes a gente nunca cozinhou, mas a gente come a comida, né? Então a gente sabe se tá bom ou não. E assim, ela tá pagando, cara. Vocês não respeitam nem a pessoa que tá te pagando. Na moral, esse pessoal não tem conta pra pagar. E eu preciso dizer que eu tô defendendo a herdeira porque eu fiquei com dózinha dela, mas depois eu já não tive tanta certeza se eu deveria ficar com dó dela. Mas vamos ver daqui pra frente como é que ela vai se sair. Ainda na visão do Wes, porém um ano antes dos acontecimentos atuais. E nesse capítulo, o objetivo do Wes é chamar a Lola pra sair. Acredito eu que seja... Acredito não, já tenho certeza porque eu já li o capítulo. Que é aquela situação em que ele chamou a Lola pra sair pra tentar descobrir como pegar uma menina igual a ela. E assim, como eu previ, o que aconteceu é que ele foi chamar a Lola pra sair, ficou nervoso e teve que arranjar uma desculpa ali na hora, no improviso. E essa foi a única que ele conseguiu. Enfim, o Wes tá ali no treino de basquete e a gente vê durante esse treino o Jess e um cara chamado Martin se provocando ali, né? E a gente também descobre que o Jess, ele é bissexual e isso e o fato dele ter sido um aluno transferido foram coisas que deixaram ele ali no auge das fofocas quando ele chegou na faculdade. E, cara, eu preciso dizer que esse livro, ele tem muitos personagens cativantes que são muito fáceis de você simplesmente amar, mas também quando é pra trazer um personagem que é pra você odiar, ele faz direito. Porque esse Martin, ele é completamente, assim, inconveniente. Ele é homofóbico. E, assim, ele parece ser uma pessoa muito ruim e problemática. E automaticamente não gosto dele. Eu não sei se ele vai ter uma redenção no futuro ou não. Mas se ele tiver uma redenção no futuro, ele vai ter que ser muito convincente pra eu começar a quase gostar dele. E ali no final, né, do treino, o Wes finalmente vê a Lola na arquibancada. E a gente consegue entender melhor, né, porque a gente tá na cabeça do Wes, o fato dele não querer ali um relacionamento, porque ele acha que ele é super protetor ali em um nível tóxico, coisa que vai ficar pra gente julgar depois, deixa pra depois. Daí o Wes encontra ali com os amigos depois do jogo, arrasta o Jess pra ir beber algo, mas não sem antes ele chamar a Lola pra sair junto com eles. Pra ir beber alguma coisa ali junto com eles. Ela automaticamente fica vermelha igual um tomate, mas ela acaba aceitando ir mesmo assim. E assim, cara, eu não sei como que o Wes não percebeu antes que a Lola, ela tinha uma baita queda por ele, porque eu honestamente acho que todos os amigos dele, tipo, todas as pessoas ao redor conseguiam perceber isso de longe. Ele era o único que não percebia. Assim como ela era a única que não percebia sobre eles também, né? Então, enfim, dois lerdos. Não tô xingando eles nem nada assim, sabe? Eu também sou lerda. É meu grupinho. E é claro que quando o Wes finalmente vai convidar a Lola pra sair, o Jess solta uma piadinha que acaba com um negócio todo assim, que basicamente ele fala: ai, aposto que você finalmente vai falar com ela sobre aquela garota que te faz ficar suspirando pelos cantos. Só que a garota, no caso, era a própria Lola, e daí isso faz a situação ficar um pouquinho esquisita, né? E aí o Wes fica com o pé atrás de chegar e chamar ela pra sair, então ele inventa uma história. Ele fala que ele tava gostando de uma garota de São Diego, e daí ele começa a descrever a garota e ela é a Lola todinha, porque, de novo, ele gosta da Lola, não de uma outra garota. E daí ele pede ajuda pra Lola, pra ela explicar pra ele como fazer essa garota gostar dele. Eu entendo, tá, essa ressalva dele, essa historinha que ele inventou, porque pensa no quão constrangedor seria se ela dissesse um não depois do Jess soltar basicamente que ela é a maior paixão da vida do Wes. Seria bem constrangedor. Então eu entendo um pouco ele não ter falado de cara. E a gente descobre nesse capítulo que assim como a Lola pensa no Wes como o garoto que saiu dos filmes, o Wes pensa na Lola como a garota que saiu direto de uma comédia romântica. E assim, achei muito fofo o jeito como eles veem um ao outro. Esse casal é incrível, sério. E basicamente, né, eles saem em um encontro que não é um encontro no qual a Lola ajuda o Wes a conquistar uma garota exatamente igual a ela. E várias dicas que ela dá pra ele durante esse encontro, né, são dicas que ele acaba usando depois quando eles vão ter um encontro de verdade. De verdade? Dá pra chamar isso de verdade, quando ela compra o date com ele no leilão. E assim, cara, depois de tudo isso, ela continua não percebendo a situação. E eu preciso dizer que agora eu tô julgando um pouco, porque eu acho que talvez eu não seja tão lerda quanto ela. Só que no meio ali do encontro deles, né, sobre conquistar essa garota, o Wes pensa em contar a verdade pra Lola, contar que a Lola é essa garota. Só que eles são interrompidos pelo Tyler, que é um ex-namorado da irmã do Wes, né, que aparentemente eles tiveram um conflito ali, algo sobre fotos
provavelmente ele tirou fotos da irmã do Wes e compartilhou sem consentimento dela. E o Wes ficou fulo e desceu a porrada nesse maluco, com razão. Eu também desceria a porrada nele tranquilamente. Só que daí o Wes foi preso por causa disso, e eu acho que as coisas foram um pouco mais pesadas do que o comum, tipo, provavelmente deixou o garoto inconsciente, alguma coisa assim. Parece um bagulho meio pesado. Não tenho certeza se foi mesmo, ou se é só, tipo, as vozes da cabeça do Wes fazendo as coisas ficarem piores, porque às vezes quando a gente faz as coisas, a gente tende a fazê-las parecerem piores na nossa cabeça. Mas a questão é, se o negócio da super proteção dele for por causa disso, eu vou dizer que eu acho ele super protetor em um nível completamente comum, e nada de anormal nisso. Só que ele fica se sentindo mal, porque o cara fala, porque você é um monstro, que não sei o quê. E daí ele fica se sentindo bosta, e ele resolve que ele não vai contar nada pra Lola, porque ela merece alguma coisa melhor do que ele. Ou seja, Tyler apareceu em um péssimo timing, mas ao mesmo tempo, o livro acabaria mais cedo se não fosse pelo Tyler. Então, ainda bem? Não sei. Voltando pra visão da Lola nos tempos atuais. A gente finalmente vê a visão da Lola sobre aquela aula de pintura que o Wes passou assim, viu ela tendo aquela aula. Que ela tava fazendo o desenho dela usando cores completamente diferentes da dos outros colegas. O que acontece é que a aula que ela estava tendo era sobre o amor. E daí a professora tava explicando ali o conceito e não sei o quê. E eles teriam que fazer algumas entrevistas com algumas pessoas pra fazerem tipo, várias obras, e no final escolherem a que eles preferem mostrar. Só que, já na aula inicial, ela deu sugestão de que eles usassem cores que eles acham que lembram o amor pra fazer a obra deles, e tava todo mundo usando vermelho, enquanto isso, a Lola tava usando preto. Por quê? Porque é a cor que o Wes mais usa, é a cor dos olhos dele, é a cor dos cabelos dele, e é a cor de roupa que ele mais usa. Então, ela pensou logo nele quando ela pensou no conceito de amor. E a primeira ideia que a Lola tem, né, pra fazer essas entrevistas é bater na porta do apartamento dos meninos do time de basquete, porque ela queria perguntar pra eles qual é a visão deles sobre o amor. Então a Lola começa entrevistando o Nathan, que é o mais próximo dela, né, entre todos os meninos, e ela resolve marcar as entrevistas dos outros pra outros dias, pra não ficar um negócio assim, tipo, tudo de uma vez, né. Então a Lola faz uma série de perguntas ali pro Nathan, que responde, e, bom, a visão dele que ele traz ali do amor seria o amor dele pela Olivia, né, então as perguntas são relacionadas ao relacionamento dele com a Olivia, e no meio disso, o Nathan sugere pra Lola que talvez ela conseguisse entender melhor essas coisas sobre o amor se ela se propusesse a ter uma experiência, né, própria, uma experiência romântica. Só que a Lola terminantemente se recusa, porque, né, ela gosta do Wes e aparentemente o Nathan sabe disso, e ela acha que o Wes ele não quer ter um relacionamento, ela não quer forçar nada, nem nada assim, né, então ela se recusa a ter essa experiência. Só que o Nathan praticamente esfrega na cara dela que o Wes é apaixonado por ela. E assim, nem isso funciona. Gente, se isso não funciona, eu não sei mais o que funcionaria. Porque ela terminantemente se recusa a acreditar nisso. Daí acho que é caso de terapia. Baixa autoestima. Resolve na terapia. Mas enfim, eles terminam a entrevista e foi aí que eu parei. Se você tá gostando desse estilo de vídeo, já deixa o like. Comenta aí. Comenta que outros livros você gostaria que eu trouxesse pra cá.